Imagine sentir uma coceira discreta no mesmo lugar, todos os dias, sempre no mesmo horário. Você troca o sabonete, compra cremes, muda o tecido da roupa. Nada resolve. Depois dos 60, seu corpo começa a falar de um jeito diferente. Às vezes sussurra, outras vezes grita, e o que parece uma simples coceira pode ser o primeiro pedido de socorro. Agora, e se eu te dissesse que essa coceira pode ser o único sintoma precoce de algo que nem um exame de sangue detecta nos primeiros meses? Médicos ao redor do mundo têm alertado sobre áreas do corpo onde uma coceira persistente pode esconder doenças sérias, como inflamações ocultas, disfunções hepáticas, neuropatias e até certos tipos silenciosos de câncer. E o pior, muita gente ignora por vergonha, por achar normal da idade ou por acreditar que vai passar sozinho. Mas hoje você vai entender por que esse sinal tão pequeno pode salvar sua vida, se você souber escutar a tempo. Neste vídeo, vamos revelar quais regiões do corpo são mais perigosas quando coçam, quais doenças estão associadas a esse sintoma, como diferenciar uma coceira comum de um sinal clínico importante e o que fazer quando isso acontecer com você ou com alguém próximo. E no final do vídeo, você vai conhecer uma zona do corpo que quase ninguém relaciona com doenças internas, mas que pode indicar problemas no fígado, no sangue ou até no pâncreas. E acredite, a primeira região que você deve observar é justamente aquela que quase ninguém tem coragem de comentar. Essa é talvez a região mais ignorada quando o assunto é coceira, e também uma das mais perigosas. A maioria das pessoas acima dos 60 anos sente certo desconforto ao falar sobre coceiras próximas ao ânus ou aos órgãos genitais e, por vergonha, acabam deixando para lá. Mas o que parece apenas um incômodo passageiro pode ser o primeiro sinal de um câncer anal ou vulvar, muito antes que dores, sangramentos ou alterações visíveis apareçam. E isso não é exagero. Segundo médicos especialistas em geriatria, certos tipos de câncer silencioso começam provocando apenas um leve prurido, uma sensação de coceira que surge no mesmo lugar, piora à noite e não melhora com cremes comuns ou banhos de assento. Fonte: American Cancer Society. Coceira persistente é um dos sinais precoces de carcinoma anal ou vulvar, especialmente em pacientes com histórico de inflamação crônica local. Vamos a um exemplo real. Eu convivi com hemorroidas por 30 anos. Sei exatamente como é essa dor, mas essa coceira era diferente. Palavras de seu Júlio, 76 anos, aposentado, morando há décadas em uma cidade tranquila no interior. Ele dizia que a coceira surgia mesmo quando estava sentado tranquilamente assistindo TV. Era como se agulhas minúsculas furassem a pele lentamente. Procurou ajuda, passou pomadas, fez banhos de assento, mas nada melhorava. Foi quando decidiu procurar uma nova opinião. E dessa vez, o exame mostrou um carcinoma em estágio inicial no canal anal. O que salvou seu Júlio foi a persistência do sintoma e a coragem de não ignorar. Como diferenciar uma coceira comum de algo preocupante? Se a coceira acontece sempre no mesmo local, se piora à noite ou quando você está em repouso, se não responde a tratamentos básicos e, principalmente, se não há feridas nem machucados visíveis. Isso pode não ser apenas ressecamento da pele ou alergia, é um aviso interno. Não é fácil falar sobre isso, mas o câncer também não pede licença. E tem mais. Uma das coceiras mais ignoradas pelos idosos surge em um lugar ainda mais inesperado, bem no alto da cabeça. Muita gente acima dos 60 anos convive com coceiras na cabeça, às vezes perto da nuca, outras atrás das orelhas. E a explicação mais comum é sempre a mesma: caspa, sabonete errado, ressecamento. Mas quando essa coceira insiste, aparece todo dia no mesmo horário, ou piora justamente à noite, ela pode estar sinalizando algo que não tem nada a ver com o couro cabeludo em si. Segundo médicos hematologistas, coceiras persistentes nessa região podem ser um sinal precoce de leucemia.
um tipo de câncer que atinge o sangue e afeta diretamente os mecanismos de inflamação do corpo. E por que o couro cabeludo? Porque ele é uma das regiões com maior densidade de terminações nervosas e vasos sanguíneos do corpo humano. Quando há uma produção anormal de células no sangue, como acontece na leucemia, essas células liberam substâncias inflamatórias que irritam os nervos do couro cabeludo. Isso gera uma coceira profunda, que não vem acompanhada de caspa, feridas ou vermelhidão visível. Vamos a um caso real. Don Takashi, 73 anos, ex-funcionário público, decidiu anotar num caderno todas as vezes em que sentia a coceira. Percebeu um padrão. O incômodo começava sempre à noite, piorava quando ele se deitava e ficava mais intenso atrás das orelhas. Ele trocou o shampoo, usou produtos hipoalergênicos, cortou o cabelo curto. Nada funcionou. Foi só após um exame de sangue mais aprofundado que o diagnóstico apareceu: leucemia em estágio inicial. A coceira foi o primeiro sinal. Sem febre, sem manchas, sem dor. Como saber se uma coceira no couro cabeludo merece atenção? Se surge todos os dias no mesmo horário, se aumenta à noite quando você deita, se não melhora com trocas de produtos ou com shampoos neutros, se não há descamação visível, nem vermelhidão na pele, uma dica simples: toque suavemente a região onde coça. Se ela estiver mais quente que o resto do couro cabeludo, pode ser sinal de inflamação interna, não apenas algo superficial. E atenção! Alguns pacientes também relatam fadiga incomum, hematomas inexplicáveis ou sangramentos frequentes nas gengivas, como sinais que surgem junto com essa coceira. Se isso acontecer, é preciso buscar ajuda médica com urgência. Essa coceira não grita, mas também não passa sozinha, e o corpo insiste noite após noite. E falando em insistência, existe uma coceira que aparece todos os dias em um ponto fixo das costas e que pode indicar um problema ainda mais escondido. Existe um tipo de coceira que surge exatamente no meio das costas, sempre no mesmo ponto, sempre com a mesma intensidade, e que quase ninguém associa a algo grave, porque não há vermelhidão, nem manchas, nem feridas visíveis. Só que essa coceira pode estar vindo de um lugar totalmente diferente, o pâncreas. Apesar de estar localizado na parte frontal do abdômen, o pâncreas se conecta por nervos a uma região específica das costas. Quando ele sofre algum tipo de inflamação, ou mesmo alterações silenciosas causadas por tumores, esses nervos podem enviar sinais que se manifestam como coceira. É o que os médicos chamam de dor referida, quando o problema está em um lugar, mas o incômodo aparece em outro. Esse tipo de coceira é diferente. Ela não é leve nem espalhada. É localizada, insistente e costuma vir acompanhada de uma sensação de peso ou desconforto profundo, como se algo estivesse pressionando de dentro para fora. Esse foi o caso de Dona Keiko, de 68 anos. Ela começou a sentir uma coceira fixa na região central das costas. Achou que era o colchão. Trocou o colchão, trocou os lençóis. Fez uma limpeza completa na casa, eliminou tapetes, cobertores, produtos químicos e nada mudava. Ela foi em dermatologistas, fez testes de alergia, passou por vários tratamentos tópicos, sem sucesso. Mas havia um detalhe curioso. A coceira sempre aparecia depois do jantar, principalmente após comidas gordurosas. Esse padrão acendeu o alerta. Após exames de imagem, os médicos descobriram que o pâncreas de Dona Keiko estava comprometido por um processo inflamatório silencioso. E o sintoma mais precoce havia sido exatamente aquele: a coceira no meio das costas. Um estudo recente publicado no Journal of Pain Research explica que a ativação de nervos sensoriais intercostais pode provocar sensações cutâneas intensas quando há distúrbios internos no pâncreas, mesmo antes de outros sintomas surgirem. Como identificar esse tipo de coceira?
Ela aparece todos os dias no mesmo ponto das costas. Surge ou piora após refeições, principalmente mais pesadas. Não responde a cremes, loções ou mudanças de rotina. Vem acompanhada de peso, desconforto ou náusea leve, e não há lesões aparentes na pele. Além disso, sinais como perda de apetite, fadiga ou perda de peso sem explicação reforçam o alerta. Esse é o tipo de sintoma que não chama a atenção com força, mas também não vai embora com o tempo. E se você acha que isso já é incomum, espere até descobrir o que uma coceira nos pés ou nas palmas das mãos pode estar tentando dizer. Você já sentiu coceira nas palmas das mãos ou nas solas dos pés, principalmente à noite, e não entendeu o motivo? Sem alergia, sem machucado, sem rachadura. Só aquela sensação insistente, como formigas invisíveis caminhando sob a pele. Pois saiba que, em muitos casos, esse tipo de coceira não vem da pele, vem de dentro. As mãos e os pés têm uma das maiores concentrações de terminações nervosas e vasos capilares do corpo. Quando órgãos como o fígado ou os rins começam a falhar, mesmo que de forma leve e silenciosa, o corpo passa a acumular toxinas no sangue. E essas toxinas irritam os nervos periféricos, causando coceiras profundas e persistentes. Essa é uma das formas mais precoces pelas quais o corpo tenta avisar que há algo fora do eixo. Dona Aiko, 70 anos, começou a sentir essa coceira quase todas as noites. Era sempre do mesmo jeito, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Ela trocou o sabonete, passou hidratantes, aplicou pomadas. Nada funcionava. A pele parecia normal. Nenhuma ferida, nenhuma alteração visível. Mas o desconforto a impedia de dormir. E isso começou a afetar seu humor, sua energia e até seu apetite. Ao conversar com o médico, ela comentou que também estava mais cansada que o normal e havia perdido peso sem querer. O exame de sangue revelou o motivo: função hepática alterada. O fígado dela estava sobrecarregado e a coceira foi o primeiro sinal. Essa relação é bem documentada na literatura médica. Um artigo publicado na Frontiers in Medicine explica que, em doenças como a colestase hepática, o acúmulo de bile na corrente sanguínea pode ativar receptores de coceira nas extremidades do corpo, principalmente mãos e pés. E o mais assustador é que, na maioria dos casos, essa coceira aparece antes de qualquer dor abdominal, icterícia ou alteração visível nos exames de imagem. Em outras situações, esse sintoma está ligado a problemas renais, neuropatias diabéticas ou até deficiências de vitaminas essenciais para o sistema nervoso. Como saber se é o seu caso? A coceira surge sempre nas extremidades, palmas e solas. Não há lesões nem inflamações aparentes. O sintoma piora à noite e não responde a cremes. Vem acompanhada de fadiga, insônia ou perda de peso. Em casos mais avançados, pode surgir formigamento, queimação ou perda de sensibilidade, indicando possível dano neurológico associado. Quando o sintoma vem de dentro, hidratante não resolve. E o tempo perdido tentando acalmar a pele pode custar o diagnóstico precoce de um problema muito maior. E por falar em sintomas discretos, tem uma coceira que aparece numa parte do corpo que quase ninguém observa e pode ser o primeiro sinal de um câncer altamente agressivo. Quando se fala em câncer de mama, a maioria das pessoas pensa em nódulos ou caroços. Mas existe uma forma de câncer que não forma caroço nenhum. Ele se manifesta de forma muito mais sutil, como uma coceira persistente, localizada, que não melhora com nada. Estamos falando do câncer de mama inflamatório, um dos tipos mais agressivos e silenciosos. E essa coceira, muitas vezes ignorada, pode ser o primeiro aviso. Em mulheres, essa sensação costuma surgir logo abaixo dos seios ou ao redor dos mamilos. Em homens, pode aparecer como um incômodo unilateral próximo ao tórax.
É fácil confundir com alergia ao sutiã, calor ou tecido da roupa. Mas essa coceira tem algumas características que a tornam diferente. Ela não muda de lugar, não melhora com cremes e vem acompanhada de alterações sutis na textura da pele, como se a superfície ficasse mais grossa, enrugada ou com aspecto de casca de laranja. Foi o que aconteceu com Dona Lúcia, de 69 anos. Ela notou uma coceira constante embaixo do seio direito. Achou que era o tecido do sutiã. Trocou por algodão, depois por um modelo sem costura. Tentou até ficar sem usar nada por alguns dias, mas a coceira continuava, sempre no mesmo local, sempre à noite, sem dor, sem caroço, sem ferida. Ao fazer um autoexame no espelho, percebeu que a pele do lado direito estava diferente da esquerda, mais rígida, ligeiramente inchada. Procurou um mastologista. O diagnóstico veio rápido: câncer de mama inflamatório em estágio inicial. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, essa forma de câncer representa apenas 1 a 5% dos casos, mas costuma evoluir com rapidez. E a coceira localizada é um dos primeiros sinais, especialmente quando associada a mudanças na textura da pele. É importante entender que esse tipo de câncer não forma nódulo palpável, o que faz com que muitas mulheres e homens demorem a buscar ajuda. Como diferenciar essa coceira de algo comum? Localizada em apenas um dos seios, persistente e resistente a cremes, pomadas ou mudanças de roupa. Vem acompanhada de alterações na pele, engrossamento, vermelhidão ou rigidez. Pode haver aumento de volume em um lado, sensação de calor ou ardência leve. O autoexame no espelho é essencial. Observar diferenças de textura, cor, simetria e sensibilidade pode fazer toda a diferença entre um diagnóstico precoce e um tratamento mais agressivo. E atenção! Embora mais raro, o câncer de mama em homens também existe. Se você sente coceira persistente perto do tórax, procure um especialista. O corpo avisa, às vezes com dor, outras vezes com uma coceira sutil. E falando em avisos discretos, o próximo sintoma costuma ser confundido com má circulação, idade ou até varizes, mas pode esconder algo muito mais grave no sistema linfático. Muitas pessoas com mais de 60 anos sentem coceiras na parte inferior das pernas, especialmente à noite. Geralmente, culpam a pele seca, a má circulação ou até o uso de meias apertadas. Mas em alguns casos, essa coceira fixa, intensa e noturna pode ser o primeiro sinal de um problema mais sério: linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Diferente de alergias ou irritações comuns, essa coceira não se espalha nem muda de lugar. Ela aparece todos os dias no mesmo ponto das pernas, quase sempre na parte da frente, e costuma piorar nas primeiras horas da madrugada. Foi o que aconteceu com seu Carlos, de 75 anos. Por 3 meses, ele acordava sempre às 3 da manhã com uma coceira insuportável na perna esquerda. Usou hidratantes, passou pomadas, tentou até compressas frias, nada adiantava. Quando procurou um hematologista, exames revelaram um linfoma em estágio inicial. Segundo a Associação Brasileira de Hematologia, coceira persistente, localizada e resistente a tratamento tópico é um dos sinais menos reconhecidos, mas mais precoces, da doença. Outros sintomas que podem aparecer junto: suor noturno, cansaço extremo e perda de peso sem motivo claro. Se você sente coceira toda noite na mesma região da perna, sem causa aparente e sem melhora, não ignore. Pode ser seu corpo tentando reagir a um processo inflamatório interno mais sério. E se isso te surpreendeu, espere até entender o que uma coceira no umbigo pode revelar sobre seu fígado, seus hormônios ou até seu sistema linfático. Pouca gente presta atenção no umbigo, mas uma coceira persistente nessa região pode ser muito mais do que suor, fungos ou falta de higiene.
Em alguns casos, ela indica acúmulo de toxinas no sangue, relacionado a distúrbios hepáticos, renais ou metabólicos. O umbigo é uma área de dobra e umidade, e por isso é especialmente sensível a desequilíbrios internos. Foi exatamente o que aconteceu com Dona Teresa, de 68 anos. Ela sentia uma coceira incômoda e profunda no umbigo, sempre à noite. Aparentemente, a pele estava normal. Ela testou pomadas antifúngicas e hidratantes, mas o desconforto voltava todos os dias. Após exames solicitados pelo clínico, foi constatada uma alteração nas enzimas hepáticas, indicando sobrecarga no fígado. Segundo pesquisadores da Universidade de Tóquio, a pele do umbigo pode manifestar sinais cutâneos precoces ligados a disfunções no fígado e no sistema linfático, especialmente em pessoas idosas. Como reconhecer? Coceira persistente localizada no umbigo, pele aparentemente normal, sem secreção ou inflamação, piora noturna, sem melhora com tratamentos tópicos, presença de fadiga, perda de apetite ou inchaço abdominal leve. Se a coceira no umbigo não responde a cuidados básicos e surge junto a outros sinais sutis, é hora de investigar. É uma região pequena, mas pode estar revelando algo muito maior. E agora que você conhece essas 7 áreas do corpo que falam antes da doença chegar, é hora de amarrar tudo isso numa conclusão prática. Coceiras acontecem. Na maioria das vezes, são passageiras, inofensivas, mas como vimos neste vídeo, existem situações em que uma simples coceira pode ser o primeiro sinal de que algo dentro do corpo está pedindo atenção. E esse é o ponto central. O corpo fala, sempre. Às vezes com sintomas discretos, repetitivos, silenciosos, mas que aparecem antes de qualquer dor ou exame alterado. Nosso objetivo aqui não é te assustar, é te informar, porque quanto mais cedo a gente identifica esses sinais, mais chance temos de agir com tranquilidade e eficiência. Você conheceu hoje 7 regiões do corpo onde uma coceira persistente pode ser mais do que um incômodo de pele. Entendeu que observar, registrar e buscar orientação médica não é exagero, é cuidado com a própria vida. Informação é liberdade, é autonomia. É poder escolher o melhor caminho, antes que a urgência escolha por você. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa conhecer esses sinais. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos conteúdos, sempre com base científica, linguagem acessível e foco total em qualidade de vida. E se alguma dessas coceiras já aconteceu com você ou com alguém próximo, conta pra gente nos comentários. Seu relato pode abrir os olhos de outras pessoas também. A saúde é construída no detalhe, e às vezes tudo começa por uma coceira que ninguém imaginava ser importante, até agora. Nos vemos no próximo vídeo.